Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você infelizmente tem algum problema e precisa registrar um boletim de ocorrência. Independente qual for o caso, eu vou te explicar aqui durante o vídeo que você vai entender se você pode fazer o boletim online ou precisa ser presencial, se precisa de fato a presença de um advogado para você fazer esse boletim de ocorrência. E também as modalidades, quem pode, quem não pode, se pode pessoa física ou jurídica, qual tipo de crime você pode registrar na modalidade online e a melhor alternativa para você. Então, inicialmente eu vou responder essas perguntas para você e depois eu vou fazer de forma prática aqui como fazer um boletim de ocorrência online, de passo a passo para você entender o que pode fazer e o que não pode, e assim você até conseguir fazer da sua própria casa ou do seu celular. Então, a primeira pergunta que você pode estar se fazendo é se de fato você precisa ser acompanhada ou acompanhado por um advogado da sua confiança. Primeiro ponto é que eu aconselho que, de fato, você precisa de um aconselhamento jurídico para o seu caso, certo? Nem todos os casos são complexos e você pode, de fato, fazer esse procedimento sozinho, mas o aconselhável, eu não vou ser negligente de te indicar a fazer só, certo? Você pode procurar um advogado da sua confiança e buscar a melhor solução para o seu caso. Porém, determinados tipos de acontecimentos acaba que você pode sim fazer o boletim de ocorrência sem nenhum problema, sem assistência de advogado. Porque é um ato voluntário e não precisa necessariamente você ser acompanhado. Mas, de fato, eu lembro que é interessante você ser aconselhado por seu advogado da sua confiança. A segunda pergunta é se, de fato, essa modalidade existe do boletim de ocorrência online e se você pode fazer isso. Hoje, o comum sempre foi o boletim de ocorrência presencial na delegacia de polícia. E ali você vai fazer de forma com o escrivão, vai relatar o que aconteceu e ali ele vai entender qual é o caso, o tipo penal e vai adequar no seu caso, vai fazer um boletim de ocorrência e no final você vai assinar. O lado ruim disso é que você vai estar num ambiente que muitas vezes não é muito legal, você vai esperar muito tempo, dependendo do estado da cidade, o índice de ocorrência que tem naquela delegacia, se tem mais de um ou não. Então, assim, é um fato que você vai passar no mínimo 1 hora em uma delegacia para fazer um boletim de ocorrência, podendo até passar uma manhã, uma tarde ou até uma manhã e tarde, dependendo do fluxo da delegacia, até o horário que você vai. Por exemplo, se você for de madrugada, pode ser que você demore, passe a madrugada toda e não resolva. Então, assim, muitas vezes, se você tiver uma orientação de um advogado, que aqui estou te passando um conteúdo informativo e te dizendo que pode fazer um boletim de ocorrência online, por exemplo, você pode chegar de viagem, está no aeroporto e teve a bagagem extraviada. Então você tem as duas opções, ou fazer na própria delegacia do aeroporto esse boletim de ocorrência, ou você pode fazer na modalidade online. Você tem as duas opções, contanto que você faça na hora, não deixe para depois esse boletim de ocorrência. Aí você pode ter agora algumas outras perguntas. Por exemplo, eu sou pessoa jurídica, eu posso fazer um boletim de ocorrência? Pode. Eu sou pessoa física, eu posso fazer boletim de ocorrência? Pode. Eu sou menor, vai ter que ser assistido por um representante legal, mas pode fazer o boletim de ocorrência. Quais são os tipos? Como é que eu vou fazer? Então, assim, vai depender muito do caso a caso. E vou te adiantar, muitas coisas você vai conseguir fazer na modalidade online. Eu vou transmitir a tela agora e você vai entender o que eu estou te dizendo na prática. Eu vou tomar como base o nosso estado. Nosso escritório fica aqui em Pernambuco, então em Pernambuco a SDSPE ela possibilita o cidadão fazer o boletim de ocorrência na modalidade online. Eu vou lá, digito no Google, já deixei pronto aqui para você, para ganhar tempo no vídeo, mas você vou só transmitir a tela, consegui transmitir a tela e agora você vai acompanhar o passo a passo como é que faz. Primeiro você vai entrar no Google, já deixei a página pronta aqui, você vai google.com.br, vai entrar nessa página e você vai digitar boletim de ocorrência
Boletim de ocorrência pode ser online. Vamos lá, online. Agora não. Percebe que o primeiro na pesquisa foi o boletim de ocorrência da SDS Pernambuco, então por isso que eu disse, eu estou tomando por base nosso estado, certo? Pode ser que cada estado tenha uma pequena divergência com relação ao URL, que é o site indicado para fazer, e pode ser que exista algum estado que não faça na modalidade online, mas a grande maioria sim. E o próprio site da SDS, é a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, é bem simples, bem intuitivo e você vai conseguindo entender. Do mesmo jeito que eu passei para você, ó, o que registrar, quem pode registrar e como registrar esse boletim de ocorrência. Vamos lá. Como registrar eu vou deixar por final, mas quem pode registrar? Pessoa física, pela vítima maior de 18 anos ou responsável denominado noticiante, pessoa jurídica por um responsável e maior de 18 anos denominado representante. Então, pessoa física e jurídica pode fazer o boletim de ocorrência. A título de exemplo, uma pessoa jurídica, se você tiver com a dúvida, se ela pode fazer ou não, vamos imaginar o seguinte cenário, que um funcionário está desviando valores da empresa. Ele está, a título de exemplo, claro, fazendo algum ato ilícito dentro da empresa durante o exercício que ele deveria estar exercendo como trabalho. Então a empresa pode registrar um boletim de ocorrência por esse fato. Esse é só a título de exemplo, e também fazer outros procedimentos, como notificação interna, como um procedimento de sindicância, como ação trabalhista, se for o caso. Mas uma possibilidade também, a pessoa jurídica, é fazer o boletim de ocorrência em alguns casos. E a pessoa física são inúmeros tipos de casos que podem se enquadrar para fazer um boletim de ocorrência online. Vamos lá. Aí agora eu vou te passar quais são esses casos para você tomar ciência como é que funciona na prática. O que pode ser registrado? Perceba a quantidade de possibilidades que permite fazer o boletim de ocorrência online. É porque a tela ela não consegue chegar até o final, mas ela é bem extensa. Vamos imaginar aqui um cenário de 30, 40 possibilidades de fazer um boletim de ocorrência online. Mas vou citar para você de baixo para cima aqui, ó. Violação do domicílio, vias de fato. O que é vias de fato? Muitas vezes você não sabe o que é. É uma pessoa que agrediu o outro com murro, certo? Então, pequenas escoriações são vias de fato. Passou para lesão mais séria, aí já muda o tipo penal, certo? Roubo em residência, roubo a ônibus, a transporte, outros transportes coletivos, rixa, roubo, retenção de documento de pessoa física, posse, invasão de propriedade, perturbação de sossego, acontece muito, questão de vizinhança, quando o vizinho ou faz muito barulho, liga som muito alto em horário inapropriado. Então você pode fazer o boletim de ocorrência, além de ligar para a delegacia, você pode fazer esse boletim de ocorrência por perturbação de sossego e tranquilidade pública. Então ali você vai ficar resguardada caso tenha algum problema no futuro, que você já fez o boletim de ocorrência. Outros roubos, outros furtos, certo? Então a diferença de roubo e furto, caso você não saiba, você é um cidadão comum e queira fazer um boletim de ocorrência aqui. O roubo é o emprego de ameaça, certo? Então, vou te dar um exemplo prático aqui. Eu estou com essa essência aqui na minha mão, certo? Essa essência na minha mão. E eu deixo aqui. Alguém vem, eu saio, vou ao banheiro, saio, alguém vem e pega aqui no meu escritório. Esse tipo penal é um furto. Por quê? A pessoa não me coagiu, não me ameaçou,
não fez nada para tomar isso aqui, certo? Agora, se eu deixo aqui e na hora que eu vou sair do banheiro a pessoa vem com qualquer tipo de ameaça, isso se torna um roubo. Por exemplo, um uso de uma arma branca, certo? Que seria uma faca, o uso de um revólver, tudo isso acaba impactando para ser o roubo, porque existiu o uso da ameaça, o emprego da ameaça. Então, essa é a diferença do furto para o roubo. Se você for fazer aí, você sabe agora que se a pessoa não usou nenhum tipo de ameaça, isso aí é um furto. Acontece muito com documentos. A pessoa acaba perdendo a carteira com o celular, os documentos, tudo. Então, você vai fazer um boletim de ocorrência por extravio e também por furto, porque ali teve extravio também pode ser, que eu vou lembrando aqui, também pode ser quando você vai fazer uma viagem, já citei aqui, e no aeroporto você despachou a bagagem e ela não chegou, então teve o extravio de bagagem, então você pode fazer esse boletim de ocorrência já na delegacia do próprio aeroporto ou fazer na modalidade online. Depende muito da circunstância, às vezes você está com o emocional extremamente abalado e você acaba esquecendo de fazer o boletim de ocorrência no próprio aeroporto. Mas não tem problema, você pode fazer na modalidade online, sim. Vou começar a ler aqui mais: estelionato, fraude, discriminação de pessoa idosa, importunação sexual, constrangimento ilegal, injúria, difamação, calúnia, ato descrito, objeto obsceno, assédio sexual, apropriação indébita, ameaça por violência doméstica familiar, apropriação de bens de pessoa idosa, acidente de trânsito. Então, ameaça, acontece muito essa questão de acidente de trânsito. A gente sabe que, infelizmente, é o que mais acontece, acidente de trânsito. Então, você pode registrar o boletim de ocorrência de forma online, sem precisar ir para a delegacia. Inclusive, colocar que teve vias de fato, certo? Agora, depende muito. Esse boletim de acidente de trânsito, ele só pode ser registrado se não teve nenhuma lesão daquela batida. Vou diferenciar aqui porque tem algumas diferenças na prática. A vias de fato que eu falei aqui, se teve uma briga, é depois que teve o acidente, certo? Não foi em decorrência do acidente. Apesar de ter sido em decorrência, mas foi um fato interligado, mas que não teve de fato o atrito da batida, certo? Agora, se da batida ficou uma lesão em alguém, teve um resultado, infelizmente, a pessoa veio a falecer, infelizmente você não vai conseguir registrar esse boletim de ocorrência porque teve um resultado desse acidente. Mas quando não tem vítima, você consegue acionar o boletim de ocorrência com acidente de trânsito e também com vias de fato, caso teve algum problema de algum resquício posterior àquele acidente de trânsito. Então você consegue fazer também. Tem as possibilidades dos crimes digitais também, hoje muito comum, uma pessoa se passando por outro, um golpe, você perdeu o celular, alguém pegou o seu WhatsApp, alguém está usando seu Instagram. Então, até para entrar com ação judicial, é interessante fazer o ato preparatório, que é o boletim de ocorrência registrando que você está sendo lesado, alguém está se passando por você nas suas plataformas digitais. Pode ser pessoa física ou jurídica, então você precisa prestar esse boletim de ocorrência para ficar resguardado e também preparando para uma possível ação judicial. Então, assim, pessoal, tem várias possibilidades de fazer um boletim de ocorrência. Eu não tenho como falar de todos aqui, porque acaba que o vídeo vai ficar muito extenso. Mas eu fui selecionando alguns e dando um exemplo prático para você entender que existe a possibilidade, sim, diante do cenário que você está passando, e que você pode pesquisar no Google e entender de fato
o que é esse tipo penal que você está passando, se é uma via de fato, se é uma ameaça, se eu posso registrar esse acidente de trânsito ou não. Mas de forma prática na plataforma, quando você coloca lá o tipo, ela automaticamente ela já dá o artigo da lei. Então assim, você não precisa ser um operador do direito. Um cidadão para prestar um boletim de ocorrência, ele pode ir na delegacia de forma presencial, não necessariamente com a presença do advogado. Aconselho sempre você estar com um advogado da sua confiança, mas não necessariamente você precisa, tá bom? Então eu vou voltar aqui e agora, como registrar? Aí você pode, aqui vai instruir como, mas é bem simples, mas ele remete para aqui, para o preenchimento. Depois que termina, você só faz imprimir com o número do boletim de ocorrência. Você vai gerar um número e vai imprimir. Mas eu vou começar aqui, eu não vou para a pessoa jurídica, porque as possibilidades são menores. Então eu não vou colocar, eu vou colocar a pessoa física, o cidadão com o CPF, certo? E aqui ele já dá os tipos penais que eu já te mencionei aqui, certo? Rixa, roubo, tudo que eu falei lá está aqui. Vias de fato, violação do domicílio, posse, tá vendo tudo que eu falei. Vamos imaginar aqui que foi uma ameaça, certo? Ameaça. O próprio sistema ele já preenche meio que um resumo do que ele está colocando para você. Veja, ameaça é alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto a outro, e grave. A vítima tem o prazo de 6 meses desde a data do fato para registrar a queixa. Após o prazo, esse direito estará extinto. Ou seja, para quem é operador do direito, sabe que é um direito decadencial. Você vai decair o seu direito se você não entrar com os 6 meses da ciência do fato, no caso de uma ameaça. Então, vamos citar aqui outro exemplo. Acidente de trânsito sem vítima, veja que ele coloca aqui, ó, sem vítima, o que eu te expliquei. Se tiver vítima, infelizmente não consegue fazer aqui, certo? Acidente de trânsito sem vítima, só foi ali um dano material, quebrou a lanterna, quebrou, amassou a lataria, enfim. Ele coloca aqui, abarroamento, capotamento, choque, colisão ou tombamento de um ou mais veículos do qual não resulta vítima ou lesão corporal. Basicamente, de forma resumida, o que eu te expliquei. Ele dá aqui e no final você pode complementar, certo? Mas ele já te dá aqui o que se trata esse acidente de trânsito sem vítima. Você vai para a próxima fase, vai digitar o endereço que ocorreu o fato, não é o seu endereço, certo? Não é o seu endereço. Perceba, eu vou voltar aqui para você ler. Digite o endereço onde ocorreu o fato, certo? Se foi... porque assim, vai depender muito do local que você, de fato, teve o seu problema. Pode ser na sua casa, sim, pode ser. Pode ser na casa de um vizinho, pode ser numa rua, pode ser numa faculdade, pode ser numa avenida, num colégio, enfim. Você vai colocar o endereço aqui, certo? O endereço, estado, cidade, bairro, o número com a maior precisão que você conseguir. Se você tiver dúvida quanto ao endereço, pesquise no Google um endereço aproximado, você coloca e pelo menos o pessoal, o servidor público vai ter um norte para seguir, certo? Complemento, você complementa de fato com algo próximo, por exemplo, por trás de uma padaria conhecida como tal, apartamento 1056, enfim, você coloca algo que dê para ser rastreado, certo? E ele ainda dá a localização específica, veja, foi numa academia, acampamento, açude, asilo, assentamento, associação, bar, calçadão. Percebe que ele não tem assentos, acredito eu que é pelo sistema. Cinema, condomínio de casas, consulado, delegacia de polícia, cruzamento, veja aqui, escritório, tudo aqui, veja a quantidade de casos que ele pode te possibilitar. Então você coloca aqui, coloca a data do fato que aconteceu, certo? Isso é importante para entender o seu direito decadencial, então não erre, seja o mais preciso possível. Aqui o turno manhã, tarde, noite e o horário,
certo? Ou madrugada também tem a possibilidade. O meu não vai seguir porque eu não preenchi, certo? Ele vai dar aqui para sair para envolvidos aqui, ele só vai complementar se eu tiver preenchido isso aqui. Então, como eu não fiz, não vai passar aqui, é a título de exemplo. Aí você vai colocar os envolvidos, no caso você, aqui você vai colocar os seus dados e os dados da pessoa que você sabe. Se você não sabe, você vai colocar pessoa desconhecida, certo? Mas se você tiver placa de carro, placa de moto, detalhes, ou só o CPF, ou só o RG, ou só o nome completo, você vai colocar e vai preencher aqui. Tanto seus dados, tanto os dados que você tem da outra pessoa. O objeto que foi, por exemplo, se foi um furto, você vai colocar lá, se foi um celular, marca tal, enfim, você vai colocar aqui o objeto do que se trata. Se foi um acidente de trânsito, você vai colocar a placa do carro, o modelo, o carro que se envolveu com você. Enfim, aqui é o objeto, os objetos. E depois vem para finalizar. Finalizar, ele vai gerar o boletim de ocorrência, vai dizer, vai dar um aviso de protocolo realizado e vai gerar um número. Você baixa esse protocolo, esse número, e no final você pode consultar o andamento dele aqui. Você vem aqui, imprimir, você vai colocar o número, do protocolo e vai consultar o andamento dele e vai ver se ele ainda está pendente de alguma análise. Se ele vai seguir de fato para um inquérito ou se já virou inquérito, se já vai virar, já foi encaminhado para denúncia. Então, assim, aqui você consegue acompanhar. O que eu queria te dizer é que, de fato, existe a possibilidade de fazer o boletim de ocorrência e esse vídeo espero ter te ajudado para você entender o tipo penal, quem pode, pessoa física ou jurídica, se você precisa de advogado, se pode fazer online ou presencial. Então, você pode fazer sim na modalidade presencial, certo? Pode sim, com toda certeza. Também aconselho fazer presencial, mas também como existe a possibilidade hoje dos boletins de ocorrência online, acredito eu que muito prudente você pode fazer, inclusive com a assessoria, um acompanhamento de um advogado da forma online. Então você pode procurar um advogado da sua confiança e fazer da forma online. E se você não queira ou ache por bem fazer sozinho, existe a possibilidade também de fazer esse boletim de ocorrência. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou de fato, coloca aqui nos comentários. Tenho o prazer de fazer conteúdo de relevância para o cidadão, para entender do seu direito, entender o que pode te ajudar, certo? E em contrapartida eu vou te pedir agora só para você se inscrever no nosso canal, se possível curtir aqui o nosso vídeo, e se você conhece alguém que precisa desse vídeo, compartilha com ele. Isso é muito interessante porque todo mundo, todo cidadão precisa saber desse direito, saber do que pode fazer de forma online e para tirar aquele sistema abarrotado das delegacias, dando de fato efetividade para o corpo policial trabalhar de forma mais lúcida. Então, acredito que esse vídeo te ajudou. Se te ajudou, comenta aqui se te ajudou. Forte abraço.